Paz e graça, igreja. Sou o pastor Fábio, da Igreja Batista Nacional Betsaida, no bairro Jardim Panorama, em Ipatinga. Quero conversar com vocês hoje sobre uma parte do livro de Filipenses, do versículo 3 até o versículo 10. Conversar sobre o tema alegria. Vamos orar para que o Senhor ele venha ter a liberdade de falar no nosso coração. Deus, estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais cortante que espada de dois gumes, que é apta para discernir pensamentos e intenção do coração, no qual o Teu Espírito a usa para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos ensinar, nos exortar. E essa palavra que o Teu Espírito quer usar para edificar a Tua igreja neste momento. O Senhor fale na liberdade que o Senhor tem para cumprir o efeito para o qual essa semente, essa palavra está sendo lançada para a glória do nome do Senhor. Diz aqui, Filipenses 1, verso 3 em diante: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha da saudade que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Amém? Lembrando que Paulo ele fala neste momento de alegria, e essa palavra vai nos lembrar que a alegria bíblica ela é a convicção que Deus ele controla todas as circunstâncias. A alegria bíblica ela traz para o coração do nascido de novo, da nova criatura, a certeza de que todas as coisas, todas, sem exceção, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A felicidade, ela é uma sensação de bem-estar, influenciada por motivos diversos, como, por exemplo, eu ganhei um presente, eu desejo saúde, eu felicito o aniversariante, felicito o pai que recebeu o seu filho recém-nascido da mãe. Mas a alegria que o Espírito dá é diferente, pelo fato de nos dar segurança diante de qualquer circunstância. Existe uma busca insaciável por felicidade. Existem livros de autoajuda, palestras motivacionais, até sermões intitulados e mostrando que a porta vai abrir e te trazer a felicidade.
ou a chave da felicidade, a resposta para o seu coração, para os seus desejos serem atendidos. Mas o que Deus quer falar no seu coração é sobre a alegria, que é fruto do Espírito, de Gálatas 5:22. A alegria, que é a convicção que Deus controla todas as circunstâncias sem exceção. Paulo, ele estava em um contexto, quando ele escreveu essa carta, que não era propício para ele escrever sobre a alegria, porque ele estava preso. Atos 28, 23 a 30 nos mostra que Paulo era prisioneiro em Roma. A igreja de Filipos, ela também não era igreja rica, era uma igreja que era pobre. Em 2 Coríntios 8, do verso 2 ao 5, nós podemos ver isso em 2 Coríntios 8, do verso 2 ao 5, diz assim: como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Essa igreja era uma igreja que aprendeu primeiro, ela se deu ao Senhor, ela se entregou ao Senhor, e por isso ela conseguiu exercer o amor e socorrer Paulo nas suas necessidades. Paulo, conforme eu já falei, a situação da vida de Paulo não foi fácil. 2 Coríntios 11, 23 a 29, nos traz algumas revelações. Ele fala assim, olha, são ministros de Cristo? Eu ainda mais. Trabalho, açoite, prisões, perigo de morte. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. Fui apedrejado, açoitado, sofri naufrágio, fiquei à deriva no mar, cercado por salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes tendo fome e sede, em jejum, em frio e em nudez. Além dessas coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. E quem enfraquece que eu também não enfraqueça, e quem se escandaliza que eu também não sinta. Ele escreveu aqui para nós, no capítulo 1, versículo 6, o seguinte: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele começa dizendo: dou graças, versículo 3, ao meu Deus, todas as vezes que eu me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas,
E ele fala que eu tenho por certo, ou seja, eu estou convencido. E quem nos convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo o convenceu que aquele que ele começou a boa obra nos Filipenses. E ele iria completar aquilo que ele iria fazer. E quando diz que ele começou, a palavra usada no grego é enorkomai, significa trabalhar ou fazer de dentro para fora. O Espírito Santo estava trabalhando lá dentro e ele se alegrava, porque ele sabia que o Espírito Santo ele iria completar aquilo que ele começou a fazer. Gálatas 3, verso 3, nos traz um alerta muito sério. Gálatas 3, verso 3, nos fala assim: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora acabeis pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está dizendo que os Gálatas, eles começaram pelo Espírito e agora estavam sendo insensatos e terminando pela carne. E a palavra para nós é sobre alegria. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você precisa se alegrar de estar na casa do Senhor. Paulo intercedeu aqui no verso 4 do capítulo 1, disse que ele fazia com alegria oração por aquela igreja. No capítulo 2, versículo 18, diz também: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também, não, capítulo 2, versículo 18, e vós também regozijai-vos, alegrai-vos comigo por isso mesmo. Capítulo 3, verso 1, diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, vos alegreis no Senhor. Capítulo 4, verso 4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, alegrem no Senhor. Se alegrem no Senhor, porque a alegria do Senhor faz com que você consiga suportar os momentos de adversidades, porque Ele é poderoso para te sustentar em qualquer circunstância. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor te dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Abençoe a sua família. Abençoe a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre.